A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical do canal EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 9 do quarto trimestre do ano 2017, Arrependimento e Fé para a Salvação. Então essa lição maravilhosa que fala de arrependimento e fé, ou seja, são aí os pré-requisitos para que o homem possa tomar posse dessa maravilhosa salvação, né, que nós estamos estudando nessa revista, uma revista que veio falar do principal tema aí, do cristianismo, que é a salvação. É o que faz sentido para o cristianismo, é a mensagem de salvação. Então essa revista é uma revista maravilhosa. Se você é professor da escola dominical e quer usar na sua igreja um slide, ministrar uma aula diferente, com recurso didático, recurso visual como o slide, acesse ebdenfoco.com, essa aula será ministrada com o slide, você pode usar o slide na sua igreja. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, muitas pessoas estão usando e estão vendo resultado aí. Então, fica à vontade para entrar no site. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal, clique em gostei, faça o seu comentário. Se você já estiver dentro da plataforma, você também pode deixar o seu comentário e recomendar os slides do EBD em Foco para os seus amigos aí, para que eles também possam ministrar uma aula diferente. Então vamos lá, começar a aula aqui. A textual diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu não costumo comentar nada aqui no textual, mas aqui a gente já observa que o arrependimento ele sempre esteve atrelado a uma salvação verdadeira, né? Uma salvação que realmente tem transformação de vida. Então, hoje, como a gente observa muitas igrejas que não falam de pecado, que não falam de arrependimento, elas são o quê? Antibíblicas, porque elas não estão pregando o que a palavra de Deus ensina. Então Pedro fala aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né? Ou seja, tem que ter arrependimento. Verdade prática, o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Então, como é que nós adquirimos a salvação? Que é pela graça, já foi estudado lá na lição número 7, a lição que falou da graça de Deus. Então a lição 7 falou da graça de Deus, que a salvação é pela graça, ou seja, é um favor não merecido e que ela é pela fé. Mas isso implica em mudança de vida, arrependimento e também conversão. A gente vai falar também nessa lição. Então, o arrependimento e a fé já estão aí vinculados, né? Ou seja, a salvação. Tem que ter. Se não tiver fé e arrependimento, não tem salvação. E nós vamos estudar, claro, a relação entre fé e arrependimento. Leitura bíblica em classe encontra em Atos 2, de 37 a 41. Aqui, nessa passagem, né, eu costumo não fazer essa leitura, mas fala de arrependimento. O apóstolo Pedro pregando ali, né, quando as pessoas perguntam, o que faremos, homens irmãos? E aí Pedro vai dar a resposta, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, né, tem que ter arrependimento. Salvação, né, que não tem arrependimento não é uma salvação verdadeira. Então essa leitura eu não faço, mas suponho que você já fez aí. Vamos começar aqui a aula na introdução, que diz assim: arrependimento e fé operam conjuntamente para a salvação. Então, arrependimento mais fé vai resultar em salvação. Não é um arrependimento qualquer, a gente vai ver a diferença de arrependimento e remorso. E nós vamos ver que também a fé também não é uma fé qualquer, né? A fé é uma fé que tem um objeto, o objeto da nossa fé. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando a gente fala de fé, é a fé em Cristo. Aí muita gente fala, mas eu creio em Cristo, eu tenho fé em Jesus. Mas será que essa pessoa se arrependeu dos seus pecados? Então tem que ver isso também. Então arrependimento e fé operam junto para a salvação. E essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado. Então ele quebra a ligação com o pecado. Ele não ama mais o pecado. Então essa é a situação do crente, do salvo de verdade. Para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Então quando tem um verdadeiro arrependimento, um abandono do pecado, aí sim existe de fato
né, um perdão, onde o pecador ele passa a viver em paz com Deus. Vamos lá, primeiro tópico, arrependimento, uma transformação do espírito. Definição de arrependimento. De acordo com o Antigo Testamento, arrependimento significa o quê? Mudança de ideia ou de propósito no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Então, o que o Antigo Testamento fala de arrependimento? Fala de mudança de vida, mudança de ideia, mudança de propósito. Abandonar aquilo que está errado e viver de acordo com aquilo que é certo, que Deus colocou na sua lei. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Neemias 1:9. Então aqui a gente fala também de conversão, esse versículo fala de conversão. Então se converter, arrepender, então são duas coisas. A conversão é a atitude prática quando se fala de arrependimento. A gente vai entender isso melhor mais na frente. Mas quando alguém vira, muda de ideia, muda de direção. Então ele está indo numa direção e ele passa a andar em outra direção. Então no Antigo Testamento era alguém que estava andando contrário aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, e de repente ele passava a andar de acordo com os mandamentos de Deus, passava a obedecer a Deus. Então isso caracterizava arrependimento no Antigo Testamento. De acordo com o Novo Testamento, o arrependimento fala de mudança de mente, mudança do homem interior, mudança profunda e radical da mente. Então a palavra usada no grego aí para arrependimento, que foi usado no Novo Testamento, né? Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra usada está nesse sentido, quando tem uma mudança interior, uma mudança radical na mente da pessoa. Então a sua mente está cheia de coisas ruins, ódio, mentira, ira, ganância, todo tipo de pecado, e aí, né, tem uma mudança para a verdade, amor, temperança, paz, né? Ou seja, eu coloquei aqui, né, algumas coisas relacionadas às obras da carne e ao fruto do Espírito. Então há uma mudança radical na mente. Quando a gente vai para Gálatas capítulo 5, que a gente vê sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente vê uma mudança radical ali. Então quem vive no pecado pratica as obras da carne, que só tem o que não presta. Quem nasceu de novo, é uma nova criatura, já pratica o quê? Né, o fruto do Espírito. Tem a ver com produção. Fruto é produção, algo que foi produzido na vida do cristão. Então ele produz amor, produz verdade, produz paz, temperança, né, fé. Então tem uma mudança radical na mente do cristão, né, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então a tristeza do mundo é morte. 2 Coríntios 7:10. Vive ali simplesmente no pecado sem se arrepender, mas o arrependimento genuíno opera para a salvação. Então, viver para Deus é arrepender-se, ou seja, ter uma mudança radical na mente com relação às suas atitudes, seus pensamentos e tudo que você faz. Arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento ele nos livra das amarras do pecado. Ou seja, uma pessoa que está arrependida de verdade, ela sente realmente que ela tem que mudar, que ela tem que agir diferente e ela não ama mais o pecado, né? Aquele que não se arrepende de verdade, ele ama o pecado. Então ele é escravo do pecado, ele vive amarrado pelo pecado, né? E da culpa que escraviza, ou seja, a pessoa que não se arrepende, ela vive numa culpa, que ela vive escrava dessa culpa. Ela não consegue se livrar dessa culpa. Então ele vive preso, amarrado, numa amargura muito grande. Então o ímpio vive assim, amarrado pelo pecado, né, e vive na culpa pelo pecado. Só que quando ele se arrepende, ou seja, quando a pessoa se converte, se arrepende de verdade, ela se livra aí do domínio do pecado, né, da escravidão do pecado, e não vive mais com uma mente cheia de culpa, né, viver uma vida amargurada. Não, ela vive feliz, alegre e contente. O arrependimento ele nos devolve a satisfação e a autoestima sadia. Então, quando alguém se arrepende de verdade, sabe que está bem com Deus, sabe que de fato Cristo perdoou os seus pecados, é porque ele realmente entregou, ele crê que os seus pecados foram lançados sobre Cristo e que agora ele tem que viver diferente, o relacionamento dele com Deus é diferente. Ele vive numa autoestima sadia, numa satisfação, ele vive alegre, feliz e contente, porque Cristo já pagou o preço dos seus pecados.
ele já se arrependeu de tudo que ele fez e agora ele vive uma nova vida. Então isso é que traz, é o resultado aí do arrependimento. Há diversas áreas da vida do cristão que talvez ainda não tenham sido submetidas ao completo senhorio de Cristo. Então quando a gente olha para a vida do cristão, a gente vê que pode ser que algumas áreas ainda não tenham sido transformadas. Amor ao próximo, talvez ainda não foi realmente transformada, a pessoa ainda está aprendendo a amar o próximo. Os relacionamentos, a sua mente, né, o seu trabalho, a sua vida financeira. Ou seja, pode ser que algumas áreas ainda não foram transformadas. Eu citei algumas aqui, mas são várias coisas aí. Então, o cristão ele tem que analisar todas as áreas da sua vida, se arrepender de tudo que ele fez para que tudo realmente seja transformado. Então, áreas que não passaram pelo processo de arrependimento, né, e por isso a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um exame sincero. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós temos que fazer um autoexame da nossa vida e ver o que precisa melhorar para que nós possamos viver uma vida completa, perfeita diante de Deus. Ou seja, o arrependimento ele vai contribuir com isso, porque nós vamos olhar e falar assim, não, aquilo ali está errado, eu me arrependo disso aqui, eu vou viver de forma diferente. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Ou seja, aqui em Jeremias, nós observamos que ele fala do coração humano. Muita gente fala que o coração é bom, ou escute a voz do coração, isso ou aquilo, mas não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, muitas vezes a gente, eu sou crente há tantos anos, então eu já tenho uma vida cristã completa. Não é bem assim. A gente tem que olhar que o nosso coração, ele é enganoso. Pode ser que tenha algumas áreas que a gente ainda não se converteu de verdade. Então, a gente não pode confiar no nosso coração. A nossa natureza pecaminosa continua existindo. Então, nós temos que vigiar, orai e vigiai para que não caiais em tentação. Ou seja, não cair em tentação é uma coisa que vai depender da nossa disposição de estar ali na presença de Deus. Porque se depender só do nosso coração, nós vamos cair em tentação. A ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Então, quando a pessoa ela resolve servir a Cristo, aceitar Cristo como Salvador, é porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado. E o Espírito Santo que opera ali no coração dele o arrependimento. Somente através do Espírito Santo é que a pessoa vai ter a capacidade de se arrepender. E quando vier ele, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ou seja, somente o Espírito Santo que vai convencer o homem que ele está errado e que ele precisa mudar de direção e se arrepender. Somente ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem. Somente o Espírito Santo vai olhar dentro do coração do ser humano e falar o que tem lá. A purificação do pecado por meio do arrependimento é condição para ser batizado com o Espírito Santo. Na verdade, se nós formos observar tudo que vem na vida cristã, todos os benefícios da salvação só vão acontecer se tiver arrependimento genuíno. O comentarista da lição achou por bem citar aqui o batismo no Espírito Santo. Mas não é só o batismo no Espírito Santo. Tudo que vem depois na vida cristã está condicionado a um verdadeiro e genuíno arrependimento, quando a pessoa realmente mostra que ela se arrependeu dos seus erros e que agora ela está vivendo uma vida diferente. Então, o crente verdadeiro, ele se arrependeu. Então, ele vai se beneficiar das bênçãos da salvação. E o batismo no Espírito Santo, ser cheio da plenitude do Espírito Santo, é uma bênção maravilhosa, mas tem que ser crente de verdade, tem que estar arrependido. Muitas vezes a gente vê alguém na igreja que a gente vê que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Aquele fulano está falando em língua ali, está cheio do Espírito Santo. Só que quando a gente olha para a atitude dela, a vida dela, não condiz com a vida cristã verdadeira. Então, eu tenho certeza que aquilo lá que a gente viu ela falando em línguas não é o Espírito Santo. É coisa da mente dela, é um espírito maligno, é alguma coisa. Porque não tem condição de alguém que não se arrependeu de verdade, que não é um cristão verdadeiro, estar cheio e ser cheio do Espírito Santo. Isso não existe. Não tem como isso acontecer. O Espírito Santo não vai encher alguém da sua plenitude se ela vive no pecado. O Espírito Santo pode usar um ímpio? Pode. É diferente. Deus usa quem Ele quiser.
Eu tenho um testemunho próprio de que Deus já usou um ímpio para falar algo comigo, que eu precisava ouvir. Mas isso aí foi, né, algo pontual, algo que aconteceu comigo, não é regra, não vai acontecer com todo mundo e não é obrigado a acontecer, mas Deus tem o poder para usar qualquer um. Ele usou uma jumenta, né? Agora, ser cheio do Espírito Santo, estar na igreja, falando línguas estranhas, profetizando e ao mesmo tempo vivendo uma vida que não mostra arrependimento, vivendo uma vida no pecado, na prática do pecado, isso não é bíblico. Não é bíblico, não adianta. Não faz parte, né, do que a Bíblia nos ensina. Segundo tópico, a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Então, no primeiro tópico, nós falamos de arrependimento. Então, arrependimento, da meia volta, é a pessoa que estava andando numa direção e passou a andar em outra direção, abandonou o pecado, se arrependeu do que fez. Isso é arrependimento. Agora vamos falar de fé. Fé e arrependimento andam juntos, né? Ou seja, andam de mãos dadas, podemos dizer assim. A fé natural. A fé natural é a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus. Na verdade, todo mundo tem uma certa fé. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, eu tenho fé que vou conseguir um emprego, né? Eu creio que tal coisa vai acontecer, uma fé natural. E quando se trata de Deus, muitas vezes a pessoa até fala, não, eu creio que Deus existe e tudo mais, né? Só que essa fé, ela mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Ou seja, é uma fé que a pessoa crê acerca de algumas verdades divinas, mas não tem compromisso com o Evangelho, não crê em Cristo como Salvador e não vive uma vida digna de um cristão verdadeiro, de alguém que se arrependeu. Então essa é uma fé que quase todo mundo tem, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Simplesmente alguém que tem uma fé, mas não tem resultados dessa fé, com o sentido de viver uma vida cristã digna. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que acreditam em Deus. Até mesmo quem não acredita. O comentarista da lição achou por bem colocar aqui quem acredita em Deus. Então são pessoas que dizem assim, Deus existe. Elas até falam, né? Deus fez todas as coisas, a criação está aqui. Então a gente observa que elas creem que Deus criou todas as coisas. Concordam que o sol se levanta pela manhã por provisão dele. Então ela fala, não, tudo acontece por provisão divina. Então é uma pessoa que realmente crê em Deus, crê nas obras que Deus realizou, crê na soberania até mesmo, né, de Deus, porém, todavia, não dão um passo decisivo para a salvação. Elas simplesmente recusam o Evangelho quando nós apresentamos Cristo. Né? Até mesmo falam, eu creio em Cristo e tal, mas o seu coração está preso nas coisas terrenas, o seu coração está preso nos vícios, o seu coração está preso no dinheiro, sabe, na prostituição, na pornografia, em tudo que não presta. Ou seja, eles não dão um passo decisivo para a mudança de vida. Então a pessoa crê nas obras de Deus, mas não toma uma decisão de servir a Deus. A Bíblia afirma que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Então isso aqui, né, Tiago 2,19 diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Ou seja, né, simplesmente crer que Deus existe, até o diabo faz isso, não é nenhuma novidade. Então alguém dizer que crê em Deus, tudo bem, né, normal, natural. Agora, ter uma fé, né, teórica não representa muita coisa. É simplesmente dizer assim, eu tenho fé, eu creio, mas fé em quê? Fé, qual é o objeto da sua fé? O que essa fé trouxe de transformação para a sua vida? Então, as pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim não aceitar o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ela sabe que existe o céu, sabe que existe o inferno, sabe que precisa tomar uma decisão, mas não toma. Ela quer continuar vivendo no pecado, na prática pecaminosa. Então isso aí é a pessoa que tem simplesmente uma fé natural. Agora, por outro lado, temos a fé salvífica. A fé salvífica ela é diferente, é uma atitude do intelecto e do coração para com Deus. Ou seja, você junta aquela fé intelectual, realmente, você tem que ter uma atitude do intelecto. Então a fé não pode ser cega, ela tem que ser do intelecto e do coração, no sentido onde entra aqui os sentimentos. Então a fé verdadeira, ela entra aí com o intelecto e com o sentimento do coração,
uma disposição realmente para mudança de vida. Então a fé cristã não é uma fé cega. Não esquece isso. Nós temos que ter razão para crer. Então a gente tem que crer porque realmente é verdade. É algo sobrenatural? É, mas também tem a ver com o nosso intelecto. O que essa fé traz? Faz com que o homem abandone a vida do pecado. Então, a fé verdadeira é aquela fé que é atrelada ao arrependimento. Lembra que nós falamos de arrependimento? O arrependimento está relacionado à mudança de direção, mudança de vida, abandono do pecado. Então, a fé salvífica, ela vem acompanhada de arrependimento. É obrigatório. A fé salvífica não pode ser simplesmente uma fé teórica, mas ela tem que ser uma fé prática, onde o homem abandona a vida do pecado e confia exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Ou seja, ele deposita a confiança da sua salvação em Cristo, não em seus méritos próprios. Então ele não está se esforçando para ser salvo, mas ele sabe que ele só é salvo por meio de Cristo. Então a fé ela tem um objeto, que é Jesus. Confiar na vida de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Crer em tudo isso. O ser humano ele tem que crer em tudo isso. Se ele crê nisso, aí sim ele é salvo. Então ele abandona o pecado e ao mesmo tempo ele confia que Cristo pagou o preço dos seus pecados. Então essa é a fé verdadeira, é a fé que salva. A fé salvífica, ela não consiste somente em crer em algumas coisas. As pessoas falam, o importante é ter fé, o importante é crer, o importante é isso, o importante é aquilo. Não é simplesmente você dizer que crê em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo. Então a fé salvífica está vinculada a Cristo. Uma fé natural, uma fé nas coisas, isso vai existir, todo mundo vai ter. Agora uma fé que é depositar a confiança da salvação em Cristo, aí é diferente. Aqui sim é onde opera a salvação. Ela é um dom de Deus, ou seja, a palavra dom também é traduzida como presente de Deus, ou seja, Deus ele nos dá a capacidade de crer, ele nos dá a fé. Essa fé ela é dada por Deus, que se origina do ouvir a palavra de Deus, ou seja, como é que a pessoa vai ter fé? Quando ela ouve. Como crerão em quem não ouviram? É o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 9. Ou seja, como que eles vão crer? Romanos 9 ou 10, falhou agora na mente aqui. É capítulo 9 ou capítulo 10. Ou seja, como que eles vão crer em quem nunca ouviram? Ou seja, tem que ouvir. Para alguém crer no Evangelho, tem que ouvir o Evangelho. Não existe essa da pessoa dizer que crê em Cristo se ela nunca ouviu falar de Cristo, ou se ela nunca leu a Bíblia, se ela nunca teve acesso a Cristo. Então ela tem que ouvir para que ela possa ter uma fé verdadeira. Algo imprescindível para se obter a salvação. Ou seja, não tem como ter a salvação em Cristo se não tiver fé em Cristo. Então a fé tem que estar ali em Cristo, ou seja, você deposita 100% a confiança da sua salvação nele. É 100% nele, não é 99,9%, mas é 100% nele. Então você obtém salvação quando você confia e crê em Cristo. Os benefícios da fé. A salvação é pela graça. Tudo bem, isso aqui a gente já sabe, estudamos em lições anteriores, ninguém tem dúvida disso. Mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la. Então, ou seja, como que eu obtenho a salvação? Como que eu participo da graça? Quando eu creio em Cristo. Então a salvação ela está atrelada aí à fé em Cristo, e o objeto da nossa fé, eu sempre vou falar isso, é Cristo por completo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ou seja, a salvação é pela graça, ou seja, pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, por meio da fé que é dada por Deus. E não é de obra, ou seja, não é porque alguém faz isso ou aquilo e é bonzinho e ele vai ser salvo. Ou seja, a salvação depende única e exclusivamente de Cristo. É a porta de entrada das bênçãos oriundas da salvação, tais como, ou seja, aqui a salvação ela é completa quando ela vem com justificação, regeneração, adoção, santificação e glorificação. Ou seja, são as bênçãos da salvação. Deus, ele não é aquele Deus que simplesmente fala assim, agora você não vai mais para o céu, você vai para o inferno. Ou, não vai mais para o inferno, vai para o céu. Desculpa aí. Ou seja, eu tiro a condenação. A justificação é isso. Eu tiro a condenação. Condenação do inferno não existe mais, todo mundo agora vai para o céu. Todo mundo que crê, realmente, todo mundo que crê.
Aí tá, isso é justificação. Só que se a salvação se resumisse somente a isso, ela seria incompleta, porque o homem ia continuar vivendo na prática do pecado. Porque ele tem que ser o quê? Regenerado. A regeneração é quando nasce de novo, tem uma mudança de vida. Né? E aí depois tem a adoção, onde ele passa a fazer parte da família de Deus. Deus simplesmente não, ele não simplesmente justifica e regenera, como ele adota. Né? Ou seja, vamos entender assim, ele justifica, tirou a condenação, regenera, transforma em uma nova criatura e adota e fala, agora tu é meu filho. Adoção. Aí depois o cristão pode falar assim, mas eu ainda estou aqui na terra. Né? Eu ainda estou sujeito a pecar, como que eu funciono? Não, tem a santificação, você vai ser santificado. A santificação já foi estudado também, é onde o ser humano ele vai se esforçar, claro, para viver uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vai estar capacitando ele para ele se santificar. Tem a santificação posicional, que é diante de Deus nós somos santos, e tem a santificação diária, aquela que é contínua, onde nós vamos vivendo uma vida de santidade até a morte. Quando nós morrermos e chegarmos no céu, ou quando formos arrebatados, será a glorificação, é completo, ali a salvação se completa, onde não vai ter mais a presença do pecado. Então, que nós possamos entender que a fé, ela opera para a salvação e traz todos esses benefícios. A salvação só é completa se tiver tudo isso aqui: justificação, regeneração, adoção, santificação e glorificação. Aí sim, a salvação é completa. Completa quando junta tudo isso aqui. Além dos benefícios inerentes à salvação, a fé ainda abre portas para, ou seja, tem aqueles benefícios relacionados exclusivamente à salvação, que falamos agora há pouco, mas ela abre portas para o quê? Para a cura de enfermidades. Jesus operou muitos milagres e falou, vocês também vão operar milagres em meu nome. Então, operar um milagre em nome de Jesus é falar como se o próprio Cristo estivesse falando. Né? O batismo no Espírito Santo também é uma bênção que vem a partir da fé. A vitória contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Ou seja, o crente venceu já a batalha, ele já é vitorioso. Isso vem por quê? Porque ele se arrependeu, ele tem fé em Cristo. Né? Benefício da fé. E proteção contra os dados inflamados do maligno. Ou seja, nós temos aí a armadura, ou seja, o escudo da fé, por exemplo, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho. Tudo isso nos capacita para viver aqui nessa terra uma vida plena, que já nos beneficiando da salvação. E Deus ele nos deu tudo que a gente precisa para viver aqui, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer o pecado. Arrependimento e a fé são respostas do homem à salvação. Então vamos lá. Esse terceiro tópico diz assim: o arrependimento é condição para a salvação. Ou seja, como que alguém vai ser salvo se ele não se arrepende? Então tem que ter uma condição. Jesus falou que é necessário fazer parte do reino de Deus. O que é necessário? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Ou seja, eu preciso me arrepender para fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus, participar desse reino maravilhoso. Então, ele me disse, Jesus já falou, ninguém tem aí que vir com desculpa esfarrapada, eu não sei o que eu preciso fazer. Sabe, se arrepender, ou seja, arrepender porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento é uma condição para fazer parte do reino de Deus. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento genuíno. Então, Zaqueu é um exemplo de alguém que realmente se arrependeu. Ele falou assim: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19:8. Quando Zaqueu terminou de falar isso aqui, Jesus falou assim: hoje teve salvação nessa casa. Ou seja, a salvação, o resultado da salvação foi o arrependimento, e o arrependimento foi o resultado da salvação. Ou seja, vem uma coisa atrelada à outra. A pessoa que se arrepende dos pecados é porque realmente ela crê em Jesus. Zaqueu, ele creu em Jesus, ele acreditou que Jesus era o Messias. E naquele momento ele se arrependeu. E como que ele mostrou esse arrependimento? Quando ele falou isso aqui, que ele vai devolver tudo que ele roubou. Ou seja, ele mudou a sua atitude, mudou o seu pensamento, mudou a sua mente. Então teve mudança. Se teve mudança, é porque teve salvação. Ou seja, teve uma mudança na mente dele e aí ele mostrou que realmente ele tinha se arrependido dos seus pecados. O arrependimento é diferente de
remorso. Ou seja, olhando para Zaqueu, a gente vê que teve um arrependimento genuíno. E o arrependimento do cristão tem que ser genuíno. O remorso é momentâneo e passageiro. Ou seja, acontece naquele momentinho, a pessoa fica com aquela tristeza ali, mas é coisa rápida. Já o arrependimento atinge o lugar mais recôndito do coração humano. Ele vem de dentro. O arrependimento vem do coração, vem de uma atitude realmente, né, de querer agir de forma diferente. Então, o cristão verdadeiro, ele vai mudar a sua atitude. Ele passa a viver de forma diferente, porque é uma mudança que vem de dentro do coração. Salvação por meio da fé. Já falamos disso aqui, que a salvação é pela graça, né, mediante a fé. Esse versículo aqui eu já li anteriormente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Efésios 2:8. Eu gosto muito dessa passagem, porque fala aqui que a salvação é pela graça mediante a fé. Fé em quem? Fé no sacrifício vicário de Cristo. Ou seja, a fé, né, sempre eu vou falar isso também, tem um objeto. O objeto da nossa fé é Cristo. Nós temos que crer em Cristo. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então, o arrependimento mais fé operam conjuntamente para a glória de Deus. Então, quando alguém tem arrependimento e fé, ele se arrepende de seus pecados e crê em Cristo, isso é para a glória de Deus, porque a pessoa vai viver uma vida diferenciada. Ou seja, agora ela é salva. Quando ela tem arrependimento e fé operam juntos para a salvação. Arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. Então, a conversão é uma atitude que ela só pode ser tomada através do arrependimento. É como se fosse o arrependimento sendo colocado em prática. Então, quando alguém se converte, está nesse sentido, né, que realmente ela colocou em prática aquela tristeza pelo pecado que ela teve no seu coração. Quando a pessoa sente uma tristeza tão grande no coração, que ela sente que está ofendendo Deus pelos seus pecados, ela resolve mudar de atitude, o que acontece quando ela coloca isso em prática? Ela se converte. Então, a conversão é a prática. Envolve o quê? O intelecto. Começa por aí, o intelecto. A gente vê aqui a parábola dos dois filhos, né, que um falou que ia fazer e não fez, o outro falou que não ia e fez. Né? Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois arrependendo-se foi. Ou seja, aqui a gente observa que teve um arrependimento. E esse arrependimento veio pelo intelecto, pelo reconhecimento de que ele estava errado. Então, no livro de Doutrinas Bíblicas, do Meyer Perlman, ele dá um exemplo muito interessante, que ele fala assim, imagina alguém que pegou um trem errado. Então ela está andando ali e tal, no trem, de repente, ela percebe que está errado. Alguém avisa ela, alguma coisa, ela vê uma placa, ela vê a paisagem, ela percebe que aquele trem está errado. Então começa ali no intelecto, a percepção de que tem algo errado. Então o arrependimento começa aí. A pessoa começa a ficar pensando, não está certo, isso não está certo, tem alguma coisa errada. Porque envolve o que? As emoções. Quando ela começa a pensar muito, começa a ficar com aquilo na mente, já envolve as emoções, uma preocupação. Então a gente observa aqui na história do publicano e do fariseu, né, o publicano fala assim, ó, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Então a gente observa aqui que envolveu emoção. Então, o exemplo da pessoa no trem, ela começa a ficar preocupada, começa a ficar triste, ela já começa a ver que ela está andando na direção errada. Então, o arrependimento começa no intelecto, vai para as emoções, e aí depois tem a vontade. É quando a pessoa toma a decisão. No filho pródigo, a gente vê que ele falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:18. Ou seja, houve uma atitude, ele teve que se levantar, se dirigir até o seu pai. Ou seja, ele fez alguma coisa, ele tomou uma atitude para mudar de direção. É quando a pessoa que está lá no trem, que percebeu que está errado, que começou a ficar triste, preocupado porque está andando na direção errada, ela para, quando o trem para, ela desce do trem e pega um trem na direção contrária. Ou seja, ela começa a ir para a direção
correta, para onde ela deveria estar indo desde o começo. Então a gente observa aqui que o arrependimento, quando ele se concretiza, é quando a pessoa toma uma atitude de voltar, de dar meia volta, e isso é chamado de conversão. A pessoa se converteu. Então, quando nós olhamos para alguém que antigamente vivia bebendo, fumando, nos jogos, na prostituição, e de repente a gente vê essa pessoa agindo diferente, até mesmo as pessoas do mundo falam assim: fulano se converteu. Olha, fulano lá se converteu, ele está diferente, ele não bebe mais, ele não fuma mais, ele não anda mais enganando os outros, ele não anda mais na mentira. Ou seja, houve conversão. Ele teve que entender que estava errado, ficou triste com isso e tomou uma decisão de andar de forma diferente. Então, entra aqui arrependimento e conversão. A conversão é uma ruptura com antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Então, aquela pessoa que vivia na vida do pecado e agora vive em santidade, ela se converteu, né? Ou seja, abandonou o pecado. Surge outra pessoa nascida de novo, né? E todas as esferas da vida humana assumem virtude e ética do reino de Deus ensinadas por Cristo Jesus. Ou seja, a vida por completo dessa pessoa vai mudar. Ela se torna nova criatura, ela passa a agir diferente e todos começam a observar isso, tanto quem está na igreja quanto de quem está fora da igreja. Observa que a pessoa, ela mudou, ela se tornou uma nova criatura. Então, realmente, ela se converteu dos seus maus caminhos. Encerro aqui, vamos para a conclusão. A conclusão da aula diz o seguinte: como nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que, outrora, causou-lhe tanta dor, sendo motivo de sua perdição. Agora tudo é novo, tudo faz sentido. Então não faz sentido o crente viver no pecado, porque ele já sabe que o pecado traz dor, o pecado afasta o homem de Deus, fere a santidade de Deus e conduz à perdição. Então não faz mais sentido o homem querer viver, o homem que se converteu, que se arrependeu, querer viver na vida de pecado. O que faz sentido agora é ele viver uma vida de santidade. Então cabe a cada crente que se arrependeu de verdade se esforçar para se manter longe de tudo que não presta, manter longe do pecado, longe de uma vida onde ele não, na época, ele não tinha ali arrependimento. Ou seja, ele fazia e continuava fazendo e vivendo na prática do pecado. Agora, quando tem arrependimento, ele significa que ele não vive mais na prática. Ele deu meia volta e está andando numa direção diferente. Se você é professor da escola dominical, deixe bem claro para os seus alunos que, apesar de eles serem crentes, estão na igreja há muito tempo, ainda precisam se arrepender. Ainda precisam arrepender continuamente. Então não é aquele arrependimento que teve só uma vez lá atrás, mas o cristão, o que diferencia o cristão do ímpio é que ele se arrepende diariamente e o ímpio não. O ímpio continua cada vez mais no pecado e o cristão ele vai se arrependendo. Todos os dias ele está procurando melhorar mais. Aqui tem as perguntas para você que é professor e vai usar o slide em PowerPoint na sua igreja. E a bibliografia recomendada, a revista Ensinador Cristão, o livro de apoio, a Obra da Salvação. Você que quer se capacitar mais, que é um professor de excelência, tem que ler livros, tem que ler mais sobre o assunto que está sendo ministrado. E também o EBD em Foco oferece vários cursos de treinamento e capacitação para você que é professor e que quer ministrar uma aula diferente, uma aula realmente transformadora de vida, uma aula que realmente fala com seus alunos. Você precisa conhecer os seus alunos e estudar sobre estilos de aprendizagem, estudar sobre dinâmicas, como que você atinge cada um dos seus alunos, métodos de recursos didáticos, enfim. Ou seja, você pode usar o slide, mas pode usar um quadro, pode usar uma cartolina, tem várias metodologias aí. Encerro aqui a aula, continue acessando ebdenfoco.com, compartilhe com seus amigos, para que possa crescer cada vez mais o EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.